legal. Como a gente viu na reportagem, né, a ansiedade nos pets é mais comum do que muita gente imagina. E que muitas vezes é interpretado como birra ou mau comportamento, pode ser, na verdade, o quê? Um pedido de ajuda, de socorro. E para a gente entender melhor como identificar, como prevenir e tratar a ansiedade nos animais, eu recebo aqui no nosso estúdio a supermédica veterinária, a doutora Milena Batalha. Tudo bom, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? E você? Bem também, graças a Deus. Doutora, primeiro assim, como diferenciar um comportamento, vamos dizer, normal de um sinal real ali de ansiedade no meu pet? Então, os animais, eles não falam com palavras, né? Mas eles sim se comunicam através do seu comportamento. Então, a gente precisa conhecer o animal, né? O tutor que conhece o animal, qualquer questão diferente que ele possa estar apresentando, o tutor já vai saber que tem algo que não está tão legal, né? Se é algo muito persistente, algo que na maior parte do tempo o animal apresenta aquele comportamento agitado, lambedura excessiva, até de se morder, que a gente chama de automutilação, né? Tudo isso são sinais de que ele está demonstrando de que algo não está legal, né? E isso pode estar sim relacionado com a saúde emocional dele, né? Com a questão de comportamento e emocional. Como que a gente pode diferenciar a questão, por exemplo, do estresse e a ansiedade no nosso cachorrinho? O estresse, normalmente, é uma resposta imediata a algum fator. Por exemplo, um barulho alto, fogos de artifício, passou alguém diferente no portão, ele tem aquela atitude de estresse, ele se agita, ele late naquele momento. Acabou aquele momento, ele volta ao seu comportamento normal. Já a ansiedade é algo que pode ser mais crônico. Então, um animal que ele fica em ansiedade o tempo inteiro, né? Então, não necessariamente ligado a um fator específico. Ele fica assim mais o tempo todo mesmo. E a gente pode ter, vamos chamar assim, de gatilhos também para os animais, por exemplo, uma viagem, a chegada de um novo membro da família, isso pode desencadear algo também nos pets? Sim, com certeza. Os animais, eles são muito apegados na rotina. Então, tudo que acontece que é diferente para eles, né? Seja uma viagem, seja uma mudança, né, de casa, seja um animal novo, até um membro novo da família, até coisas pequenas que para nós seja normal, corriqueiro, uma mudança, mas para eles pode ser mais importante, né? E afetando nessa questão do comportamento do pet, pode afetar também a questão da alimentação, por exemplo, doutora? Sim, com certeza. Tanto animais que podem diminuir o seu apetite, então comer menos do que o normal, ou até animais que comem demais, com muita pressa, muita ansiedade, né? E pode causar outros fatores de alteração por conta disso também, né? E assim, a gente tem alguma raça, por exemplo, que é mais propensa a essa questão de ansiedade, estresse ou não? Todas estão suscetíveis iguais, assim, doutora? Todas estão, sim, suscetíveis, mas existem, sim, animais que têm algumas particularidades, principalmente animais que precisam de um gasto de energia maior e não só de energia física, mas de energia mental. Principalmente os cães pastores, como até foi comentado ali na reportagem, né? São animais extremamente inteligentes. Então, eles precisam ser estimulados. Então, um animal que ele não é bem estimulado de forma física, mas também mental, cognitiva, e não é desafiado, ele fica acumulando essa energia e pode liberar de outras formas, até destruindo as coisas, né? Como comentaram na reportagem. Então, esses comportamentos destrutivos com objetos e até automutilação. Começa a se lamber demais, até se morder e acaba se machucando por conta disso também. E já aproveitando esse gancho, por exemplo, se o tutor, né, a tutora, acha que é uma birra e vai levando, né, empurrando com a barriga essa questão do cachorrinho, enfim, com estresse, com ansiedade e tudo mais. Isso pode se tornar algo mais grave, doutora? Sim, com certeza. Claro que tudo depende do fator de causa, né? O que está causando aquilo e também a sensibilidade do animal. Tem animais que são mais sensíveis do que outros, principalmente entre cães e gatos. Os gatos, eles ainda são mais sensíveis do que os cães nessas questões de mudança, né? Então, é algo que a gente precisa, né, cuidar. E o tutor observou, o meu cachorrinho, meu gatinho, ele tá com um comportamento diferente, eu acho que é estresse, que é ansiedade. O que fazer? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente fazer uma investigação se aquilo é de fato algo primário, emocional e comportamental, porque esse estresse, essa ansiedade pode ser secundário a uma doença física, a uma doença sistêmica, a uma dor, por exemplo. Então, isso precisa ser diferenciado, se é primário ou se é secundário.
porque se for secundário, algo que precisa ser investigado e tratado de forma específica, né? No caso de uma doença realmente comportamental, um animal que está com a questão emocional afetada, a gente precisa descobrir a causa, né? Às vezes está na rotina, às vezes está no manejo, no ambiente, trazer enriquecimento ambiental, brincadeiras interativas, gastar mais energia física, gastar mais a energia mental. E, claro, alguns animais precisam de adestramento, né? Tanto para o animal ser treinado, mas também para o tutor aprender como tratar o animal. Porque muitas vezes a atitude dele é em resposta à atitude do próprio tutor. Então, o tutor precisa aprender como lidar com os comportamentos do seu pet. E, claro, tem alguns casos mais específicos, mais importantes, mais graves, que a gente precisa entrar com medicação específica, principalmente animais que entram num estado mais grave, de automutilação, acabam se machucando, né? Então, isso tudo tem que ser acompanhado pelo médico veterinário, prescrito pelo médico veterinário, né? Para a gente ter a melhor forma possível ali de tratamento para o animal. E assim como para os humanos, para os animais, a prevenção é sempre a melhor saída. Como que a gente pode, então, prevenir essas situações com os nossos pets, Milena? Sim, com certeza a prevenção é muito importante, principalmente a gente se preocupa em animais que ficam muito tempo sozinhos em casa, às vezes não é um ambiente tão grande, mas se você consegue colocar coisas mais interativas, brinquedos, quando chega do trabalho dá uma atenção, essa questão afetiva, emocional também é muito importante para eles aguardam a gente chegar no final do dia, então dá uma atenção, brincar, no caso dos cachorrinhos ir passear, no caso dos gatinhos, a gente tem a questão de enriquecimento ambiental com arranhadores, com a verticalização, que é aquelas estruturas onde o gato consegue subir, né, escalar, então tudo isso ajuda. E quando a gente sabe que vai ter alguma mudança ali na rotina, a gente consegue tentar fazer com que isso seja o mais suave possível, para não ter nenhuma mudança tão abrupta, para gerar o menos estresse ali possível para o animal. Perfeito, doutora Milena, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, é sempre um prazer te receber por aqui. Obrigada, Patrícia. Até uma próxima.